Você com certeza já ouviu sobre estudar por questões. Quando você ouviu isso a primeira vez, você fica meio, ué, como assim? Estudar por questão? Só questão? Ou tem uma hora certa de fazer questão? Isso é bom? Isso presta? Você também já ouviu pessoas reclamando de estudar por questões, mas você já viu muita gente, e eu aposto com você que muita gente aprovada, falando que o melhor que você faz é estudar por questões, certo? Pois bem, para tirar todas essas dúvidas e consolidar de vez essa maneira de estudar, nós temos a aula de hoje, Estudando por Questões. Então sejam bem-vindos, meus alunos e minhas alunas, e é importante dizer que quem escolheu o tema da aula de hoje foram vocês. Lá no meu Instagram, @só-sei-passar, a gente fez uma enquete e o tema Estudando por Questões foi a vencedora, e aqui estamos, dando essa aula para vocês, ok? Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar com o que é. Tá? O que é estudar por questões? E por que muita gente não sabe o que é estudar por questões? Porque basicamente todos nós fomos ensinados a estudar da mesma maneira. Você pega uma videoaula, depois você pega a teoria e por último você faz uns exercícios. Certo? Por que todo mundo foi ensinado assim? Ué, por causa da escola. Lá desde o início sempre foi assim, você assistia a aula do seu professor, tá? Hoje tem essa aula online. Você ia para casa, estudava e fazia uns exercícios. Depois disso você ia fazer sua prova e ia repetindo isso até receber o seu diploma. Show de bola. Só que estudar para concurso não é o mesmo que estudar para ganhar um diploma. Estudar para ganhar um diploma é só você e você mesmo. Só você cumprir as etapas que você chega lá. Estudar para concurso, você tem que ser melhor que o próximo. Você tem que garantir sua vaga em detrimento dos outros. Não tem vaga para todo mundo, tá? Então é um estudo competitivo. Então por isso você tem que abordar o estudo para concurso de uma maneira diferente da que você abordou a vida inteira, porque são objetivos diferentes. Quem é que passa em concurso? É quem sabe mais? Não é. É quem aprendeu mais rápido? Também não é. É quem tem mais conhecimento? Não é. É quem faz o quê? Acerta a bolinha. Quem marca a bolinha certa. Sabe aquela bolinha do gabarito? Você tem que marcar de acordo com o que a banca quer. Ponto. Esse é o aprovado. É quem marca a bolinha de acordo com o gabarito da banca. Acabou, é só isso, tá? Ele pode saber muito menos, ele pode ter estudado menos, enfim, se ele marcou a bolinha do jeito que a banca queria, tá aprovado, beleza? Então, por que a maioria das pessoas não sabe o que é estudar por questões? Porque elas nunca foram ensinadas, elas foram ensinadas nesse método tradicional. Então, vamos lá para o que de fato é. Estudar por questões nada mais é do que fazer todas as questões possíveis e ignorar o resto. Ignorar o resto. Você não vai ficar lendo teoria, você não vai ficar lendo lei seca, você não vai ficar fazendo resumo, não vai ficar vendo videoaula, nada disso, você só vai fazer questão, E aí você, peraí, como é que eu vou fazer questão de uma matéria que eu nunca vi, de um tema que eu nunca vi, eu não vou acertar nada. Lá na frente, na última parte da aula, que eu vou dar um mapa, né, vou ensinar você a como estudar realmente por questão, você vai entender por que assim você aprende mais, tá? Eu vou adiantar que tem a ver com a pirâmide de aprendizagem, né? Você já deve ter visto, se você não viu, procura aí no Google, pirâmide de aprendizagem, ou pirâmide de retenção de conhecimento, você também vai achar. E você vai ver que quando a pessoa lê sozinha, a teoria aqui, a gente guarda mais ou menos 10% do que a gente lê. Quando você vê e ouve, que é uma aula, você guarda ali mais ou menos 40%. Quando você faz exercícios, você guarda até 80%. Ou seja, exercício é 8 vezes mais eficaz que teoria e é 2 vezes mais eficaz que videoaula, tá? Além de outras vantagens que não aparecem, né, só na retenção, que eu vou mostrar aqui também, tá bom? Mas isso é basicamente como todo ser humano aprende. E assim, não acha que você é exceção, tá? Você até pode ser exceção? Pode. Mas exceção também é quem ganha na Mega Sena, né? E ninguém está vivendo disso, beleza? Então vamos lá. Já disse o que é, vamos passar agora para quem é. Para quem é estudar para questões? Na minha opinião, para todo mundo, tá? Todo mundo aprende mais ou menos da mesma maneira. Claro, tem uns que sofrem mais, uns que sofrem menos, mas já eu vou dizer quais são as desvantagens e as vantagens de estudar assim, mas eu vou separar 2 grupos de pessoas, tá? Porque eu vou dizer para quem é e vou dizer para quem não é. Então deixa eu mudar esse para todo mundo, porque eu vou colocar uma exceção, né? Para quase todo mundo. Por quê? Para quem não é, e o que vai acontecer? Quando você estuda por questões, no início você vai errar muito, muito. E dá a impressão que você não está aprendendo, porque a vida inteira
você aprendeu que quando você erra, né? Você foi ensinado que quando você erra, você não aprendeu, né? Você tirava nota baixa na prova. Mas aqui não, o errar, quando você está estudando por questões, o errar é natural, faz parte do processo. Só que o que acontece? Algumas pessoas ficam muito ansiosas e elas precisam daquela segurança, que eu acho que é uma falsa segurança, de que quando elas estão lendo lá, por exemplo, uma aula no PDF, ela está entendendo. Ela fica ali, ela fica com aquela sensação de que está acompanhando a matéria, show, e ali no momento ela está. Mesma coisa videoaula, aliás, videoaula mais ainda. Quando você pega um professor bom, cara, ele te passa uma segurança tremenda. Ele vai te dando a matéria, e você vai, tá, isso aqui faz sentido, isso aqui é importante, legal. E não é que você não está acompanhando, você está tanto no PDF, tá, na teoria, quanto na videoaula, você está acompanhando aquilo que está fazendo sentido, você está aprendendo. Só que já você esquece, tá? A retenção desses meios é pequena. E aí, só que essas pessoas mais ansiosas precisam, ainda que com a retenção pequena, dessa segurança, né? De ir de passinho em passinho. Então, tem gente que trava se começar a estudar por questão, porque fica achando que tá errando, se desespera, tá? Então, se você é muito ansioso, você tem que testar. Não vai se classificar. Eu sou muito ansioso, vou testar isso não. Testa. Fica uma semana fazendo questão e aí você vê se dá. Eu tô errando, mas eu consigo, né? Eu tô começando a entender. Ou então, não, caraca, tá me dando vontade de parar de estudar e tal. Então, se você é muito ansioso, às vezes não é pra você, tá? Agora, fora isso, é pra todo mundo. Fora isso, é para todo mundo. É o jeito mais rápido de aprender. Você tem que confiar no processo, porque vai levar um tempo, mas você vai ver, de repente, caraca, tu aprendeu. Do nada, tu começa a acertar a questão, que às vezes você nem sabe direito como é que tu acerta. Confia no processo, beleza? E agora eu vou falar de vantagens e desvantagens, mas eu vou começar pelas desvantagens. Por quê? As desvantagens são poucas, vamos dizer assim, comparadas com as vantagens, tá? Então vou pular aqui para desvantagens. Quais são as desvantagens? A primeira e mais óbvia que eu acabei de falar é que gera ansiedade, tá? Então, mesmo o cara mais calmo, ele fica meio, tô acertando nada. Enche o saco errar, sabe? Então, a primeira desvantagem é a ansiedade. A segunda desvantagem, e aí é para quem faz concurso muito específico. Por quê? Às vezes você vai fazer um concurso muito pequeno, muito específico, muito nichado, e aí você não tem questões para os temas que caem ali. Então fica muito difícil você estudar por questão quando não tem questão, tá? O que você pode fazer quando não tem questão? Aí você vai ter que ir para a teoria, enquanto você está lendo, você vai elaborar questões para você mesmo. Aí deixa um tempo para você esquecer e refaz essas questões. E claro, você tem que fazer a questão e o gabarito para você saber a resposta, né? Depois, por que você errou ou não, tá? Então, quando o concurso é muito nichado, muito específico, tá? Não é um concurso muito famoso, e não acontece quase nunca, então você não vai ter muita questão, então isso é uma desvantagem. Outra desvantagem é que exige mais organização, tá? Não adianta você sair fazendo questão como um louco, tá? Você tem que anotar as questões que você erra, você tem que anotar as questões que você tem dúvida. Não adianta porque no início você chuta muito, tá? Então, você acertou, mas acertou chutando. Não quer dizer que você saiba. Então, você tem que guardar essa questão para voltar nela depois, se você teve dúvida, tá? Então, isso exige um nível de organização um pouco maior do que simplesmente seguir um curso que tem ali a teoria e o exercício para você fazer. A teoria e o exercício, a videoaula, a teoria e o exercício. Esses são bem organizadinhos, é mais fácil de seguir. Então, você vai precisar ser um pouquinho mais organizado para que isso funcione melhor, tá? Então, essas são as 3 principais desvantagens de quem estuda por questões. Agora chegou a parte maravilhosa. Cara, estudar por questão, primeiro, é prazeroso. Sim, é gostoso estudar. No início você passa por essa ansiedade? Passa. Você fica meio bolado de estar errando, mas rapidinho você começa a acertar. E é muito melhor você ficar pensando em acertar. Você vai ver, testa, é muito melhor, é uma parte muito mais tranquila do estudo. Você ficar de frente para aquela questão ali e falar, cara, ainda que você vai chutar, ainda que você não saiba, é muito melhor do que ficar ali, ó, lendo, aí passa o grifo, aí anota, aí pega a lei seca, nossa, vê videoaula, aí daqui a pouco, videoaula. Isso é um saco. Fazer questão não, é bom, tá? É prazeroso. Depois, a retenção é de até 80%, como eu disse lá no início. Ou seja, cara, da hora estudada, de cada 60 minutos, você vai levar ali 48 minutos para dentro da cabeça, tá? O desperdício é muito pouco, 12 minutos ali de conteúdo, né, que você não vai lembrar, tá? Então, assim,
se você colocar isso em perspectiva, 8 vezes mais vantajoso do que ler. Uma aluna minha, essa semana, perguntando como é que ela fazia para ficar estudando a lei seca. Cara, você não estuda a lei seca. Na boa, pega uma lei seca qualquer que você não conhece e vai lendo os artigos. E depois de um tempo vai lembrar o que você leu, só leu. Cara, é horrível. Aquilo ali não faz sentido, tá? Assim, não tem utilidade prática. Quando você está lendo, você até entende, mas depois o teu cérebro deixa embora, porque não tem utilidade prática, beleza? Outra vantagem enorme de estudar por questão, a revisão é muito eficiente. Porque quando você está revisando, quando você faz por questão, cada vez que você tem dúvida ou erra, ele já te prepara a revisão. Tá ali, ó, você sabe que você vai fazer aquela questão de novo. E aí vem outra vantagem, mostra a realidade. Ou seja, você começa a acertar um tema, você, cara, dominei esse tema. Você continua errando um tema, você não está se enganando, que nem vídeo aula. Ah, entendi, chega na hora da prova, ó. Então, você tá lá vendo que você está errando, cara, tô fraco nisso aqui, tô forte nisso aqui, preciso dar mais atenção a isso, posso deixar mais tranquilo esse lado aqui, entendeu? Então, ele é muito bom para medir, para te dar feedback. Estudar por questão é uma maneira muito eficiente de fazer isso, tá? Ah, ele é muito eficiente. Você, né, tá fazendo um concurso que tem muita questão, tarará, tribunal, essas coisas, você não vai fazer questão que não existe, certo? Pelo simples fato de que ela não existe. Não é isso? Você vai fazer questão que já caiu em provas passadas. Né? Vai ter aquele mundo de questões para você fazer que cai nas provas. Então, por que ele é eficiente? Porque você vai estudar só o que cai na prova. Quando você estuda por questão, o que você está estudando ali caiu na prova. É uma questão, você está vendo. É diferente de você ficar lendo e você não sabe se aquilo vai cair na prova ou não. Tá? É como se você estudar por questão, é como se na hora de ler, você lesse só as partes que já foram cobradas em prova. Tá? Isso, direito administrativo e constitucional, não é tanta vantagem, porque basicamente tudo já caiu em prova. Então você vai ter que estudar basicamente tudo. Só que em matérias um pouco mais específicas, como auditoria, contabilidade, você tem uma matéria muito extensa, tá? Economia também é muito bom. Você tem temas muito extensos e que não são cobrados o tempo todo, então não são todas as partes que são exploradas. Quando você faz questão dessa matéria, você fica vendo exatamente o que já caiu, o que já caiu, o que já caiu, e é isso que tem muita probabilidade de cair. Então, eficiente porque você estuda só o que cai, tá? Galera, então, por favor, já que eu tô dando esse conteúdo aqui todo para vocês, se podia dar uma mãozinha para mim, vai lá, curte esse vídeo, se inscreve no canal para você ir acompanhando os vídeos que vão sair, as aulas saem toda semana, tá? E se puder, manda para alguém também, isso me ajuda muito, ajuda as pessoas que estão precisando, tá? Pô, vale a pena, né? Então vamos lá. Espero que a essa altura você já tenha entendido que é melhor estudar por questões, tá? E agora eu vou te passar um mapa de como estudar por questões. Isso é uma jornada e você tem que ver onde você está nessa jornada e ir para o próximo passo, tá bom? Eu ia colocar iniciante, intermediário e avançado, mas eu acabei de me tocar aqui que eu vou colocar quem está no zero, tá? Para quem está no zero, se você mal chegou nesse mundo dos concursos, você não entende direito, como é que você vai começar? O zero, ele não sabe nem o que cai na prova. Ele mal sabe o que é um edital. Quando ele vê a matéria no edital, ele não sabe identificar se a questão é sobre aquilo, se ele está estudando aquilo. Então, o que ele vai fazer? Ele tem que procurar um curso específico. Um curso específico para a sua área ou cargo. Ou seja, se você quer tribunal, você vai procurar lá curso, seja do estratégia, direção, investe nos melhores. Eles vão poupar muito do seu tempo, muito mesmo. Então, estratégia, direção, focos, gran cursos, que eu lembro são esses, tá? Estão muito bons. Eles provavelmente têm o seu material, tem o que você precisa. E aí você não precisa se preocupar quando você está no zero, de saber se aquilo cai na sua prova ou não. Se o material é da tua prova, você está estudando para a tua prova. Show de bola, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai ler o comentário de todas as questões. Todas. E na hora. O que isso significa? Fez a questão sabendo. Você está partindo do zero, você provavelmente não vai saber. Mas sabendo ou não, acertando ou não, fez a questão, já leu o comentário, tá? Aqui. Esse curso tem que ser um curso com de ou com
D é melhor, mas como pode ser também. De questões comentadas. Porque não adianta você tá ali, você não entende nada, você vai fazer questão. Acertei, errei. Cara, se ninguém te explicar por que você acertou e por que você errou, não adianta nada, você não está aprendendo nada, tá? Não cometa esse erro, beleza? Então, beleza, você vai ter seu curso lá de questões comentadas, tará. Em seguida, você vai ler o comentário de todas as questões. Todas. Fez a questão? Leu o comentário. Fez a questão? Leu o comentário. Fez a questão? Leu o comentário. De todas, tá? E nesse momento aqui, você não precisa anotar o que você erra, o que você acerta e o que você tem dúvida. Porque tudo você tem dúvida. Você não sabe nada, né? Então, nesse momento, você não anota nada. Quando você passar dessa fase, estiver entendendo mais, chegou no final desse seu curso aí, a primeira vez, você vai voltar para o início dele. E aí você agora é um iniciante. E isso aqui é rápido, tá? Se você, nesse curso aí, se você tiver, sei lá, 5 horas por dia, se não for um concurso muito grande, você chega no final desse curso aí em coisa de 4 semanas. Se você tiver 5 horas de estudo todo dia, beleza? Aí você vai virar um iniciante. Pô, com um mês de estudo você já é iniciante, tá bom, né? Qual é a diferença do iniciante? O iniciante vai refazer esse curso, o mesmo curso, pode refazer o mesmo, não precisa trocar ainda. Você ainda não aprendeu. Não vai achar que, já fiz esse, eu preciso de um novo. Não, tu não aprendeu esse. Tá? Continua nesse que você não aprendeu ainda, beleza? Você vai refazer o curso, só que dessa vez você vai fazer uma diferença. Você vai fazer uma coisa diferente. Quando você fizer a questão, você vai marcar um asterisco, quando tiver dúvida, e vai marcar de, sei lá, vermelho ou verde. Eu usava vermelho ou verde. Enfim, você vai anotar também as que errou. E aí você vai criar um caderno de erros. E você continue lendo o comentário depois da questão. Show de bola. Quando você terminar esse curso pela segunda vez, você já fez isso tudo aqui, beleza? Você vai fazer sua revisão. Que é o quê? Você vai refazer aqui o caderno de erro, tá? Refaça o caderno de erro. Depois desse processo todo, que deve levar mais um mês, se você tiver essas horas que eu falei, você vai ser um cara já intermediário, você já vai estar acertando bastante questão, você vai estar com um índice de acerto bom ali para 60%, 70%, tá? E aí o que muda? Você vai refazer o curso, tá vendo? Refazer o curso, sim, refazer mais uma vez, refazer o curso. Só que dessa vez você só vai fazer as questões que você errou ou teve dúvida. Pronto, aqui ó, essa aqui ó, tá vendo? Você refez ela na revisão, não refez? Show. Só que você fez só elas aqui, tá? Só o caderno de erros. Só que agora você vai refazer de novo essas questões. É meio assim, pô, de novo, mas estudar por questão é assim. Sabe essas coisas, todo esse conteúdo que está contido aqui, você não erra nunca mais, tá? Só que agora você vai mudar. Você não vai, agora você já é intermediário, você já tem muito conceito dominado, você já tem muita coisa guardada. Então agora você não vai mais ler o comentário em seguida. Você vai fazer todas as questões da aula primeiro, quando encerrar, leia os comentários da que errou ou teve dúvida. É aqui que a eficiência cresce, tá? Se você não teve dúvida na questão e acertou ela, tá? Isso aqui eu sei a resposta. Matou, olhou o gabarito depois, quando terminou tudo. Não, isso aqui eu sei. Aí acertou, show. Tu vai ficar lendo teoria sobre aquilo ali. Por quê? Porque você vai ficar lendo os comentários que é teoria, que são teoria, de uma coisa que você já sabe. Aqui você começa a ficar eficiente, muito eficiente. Por quê? Porque você só reforça, ele fica te mostrando aqui, ó, toda vez que você erra, tá? Toda vez que você erra, ele fica te mostrando o que você ainda não consolidou. E aí você pode se dedicar só a isso. Por que você vai ficar se dedicando àquilo que você já consolidou, tá? E essa fase do intermediário aqui demora, tá? É nela que você vai ficar mais tempo, porque aqui você pode começar a procurar outros cursos ou outras questões. Show de bola. E se fica repetindo nesse mesmo esquema que eu falei aqui, tá? Não volta no zero e no iniciante mais não. Quando você passar para o intermediário, você é intermediário. Então você pegou um curso novo, você vai respondendo as questões e você, ó, só vai ler os comentários, tá? Daqui errou, teve dúvida. Porque agora tu é um cara eficiente, beleza?
Tá, Daniel, mas quando é que eu viro avançado? Quando você acabar esse segundo curso, uma ou duas vezes, ou seja, você fez as questões, aí você já fez o caderno de erro, e aí você já revisou o caderno de erro, ou seja, você teve questão que você já respondeu 3 vezes, né? Você errou a primeira, errou a segunda e pode ter acertado ou errado a terceira. Isso aqui vai ficar bem pequenininho, você vai ver, vai ser pouco erro. A questão que você vai errar 3 vezes é pouca. Então você vai estar muito eficiente, você vai estar correndo pela matéria. Você vai passar pelas aulas 0, 1, 2, 3, rapidão, tá? Porque você só faz o que você erra. O que você já sabe, você não precisa ficar olhando, né? Beleza, agora você vai ficar avançado. Quando você terminar esse segundo curso aqui, galera, vamos lá, outra coisa, uma parte. Para quem não tem curso, o meu concurso é específico, não tem um curso. Aí você vai ter outro trabalho. Você vai ter que identificar as questões, tá? Em banco, em tipo TEC, que é concursos, você vai ter que filtrar suas questões, porque não tem um curso, tá? Então você vai ter que filtrar para o tema. Então vai seguindo o edital. Vai marcando, já fiz sobre esse tema, vai para o próximo tema. Mas aí vai controlando. Essas são as questões desse tema, essas são as questões desse tema. Vai exigir um nível de organização alto, porque não está ali dado para você em PDF, para você sair fazendo as questões. Você é que tem que caçar elas. E você tem que caçar a primeira vez e você tem que saber voltar nos seus erros. Hoje em dia, esses sites já te dão, inclusive, o erro, tá? Essas aqui são as que você errou. Mas você não pode sair fazendo todas que você errou aleatoriamente. Você tem que seguir isso aqui que eu falei. Você tem que seguir uma ordem lógica, então que seja do início ao fim do edital, mas você tem que sair fazendo essas questões nessa ordem, beleza? Show! Quando você terminar aí 2 cursos diferentes, ou não tem grana, fez o mesmo curso 4 vezes, show de bola, pode fazer. Mas eu recomendo que você troque se puder. Se você terminou aqui 2 vezes cada curso, agora você é avançado, tá? Se você for um cara muito dedicado, você é no mínimo 6 meses. Normalmente é perto de 1 ano, tá? Mas tem gente que consegue em 6 meses porque tem muita hora para estudar, 6, 7, 8 horas. Você tende a avançar muito desse jeito que eu estou ensinando vocês a estudar, tá? No avançado, tudo muda. Você começa a fazer questões aleatórias. É aqui que você começa a se testar. Então você sai do curso, né, de fazer a questão daquele tema, aí você pode ir para esse concurso, tá? Ou você pode sair fazendo questão de olho fechado, de prova fechada, tá? Porque qual é a graça aqui? Por exemplo, você está lá estudando direito constitucional. Aqui, até o intermediário, você não estava seguindo o curso, e o curso segue uma ordem. Então tem uma hora que você está fazendo, por exemplo, questões só sobre direitos humanos, tá? Só sobre artigo 5º, garantia. Aí você está ali fazendo, só que está só naquele tema. Quando você é avançado, você vai fazer questões aleatórias, tá? Então você pega lá no banco de questões, ou você pega as tuas questões do PDF e sai fazendo de maneira misturada. Por quê? Agora é que tua cabeça começa a conectar as coisas como se estivesse numa prova. Numa prova é assim, ele não te dá o tema bonitinho, você faz várias questões sobre o tema. É tudo misturadão, cai questão de uma coisa no meio da outra e vai e volta. E aí, mesma coisa, errou ou teve dúvida, anota. Por quê? Isso aqui vai gerar o seu caderno de erros, de novo, tá? Esse caderno de erros você vai ter vários. Show de bola. À medida que você vai avançando, passa assim, mais ou menos... Deixa eu ver Você vai ter que medir, tá? É difícil eu te dizer porque cada concurso tem um tamanho de edital, né? Então, assim, se você... Umas 2 semanas é um bom... Qual a ideia? Você fazer questões o suficiente de todos os temas do seu edital para cada matéria, tá? Então, mais ou menos ali a cada 3 semanas. 3 semanas é um bom. A cada 3 semanas, você volta para fazer esse caderno de erros que você errou. Ou, aí vou dar uma técnica secreta aqui do meu curso, nos primeiros 10 minutos, você refaz questão que errou. Isso aqui é técnica secreta. Isso aqui é uma revisão simples, eficaz, não tem como errar, você não vai se embananar, tá? Você sentou para estudar, nos primeiros 10 minutos você pega, por exemplo, português, você está lá na sua grade horária, português às 8 da manhã de quarta, e também tinha um na segunda. Então, quando você chegar na quarta-feira, os primeiros 10 minutos daquela hora de estudo ali, você vai fazer as questões de português que você errou na segunda-feira, entendeu? E aí as questões que você errar 2 vezes vão ser promovidas ao segundo caderno de erros. Aqui, meu filho, se você errar de novo, olha, você já passou por isso tudo, tá? Aí você fez a questão 2 vezes, errou as 2 vezes, ou teve dúvidas 2 vezes, é a hora do resuminho. 2 linhas, 3 linhas, só para você escrever para você mesmo porque que você errou essa questão. Simples. É aí que você faz resumo. E assim, ó, uma coisa pequena.
não é para dar uma página por matéria, é muito pequeno, tá? Se você chegou aqui, é porque você já está errando muito pouco. Aqui é aqui que os melhores chegam, né? Claro, fora da prova, acertar 90%, 95%. Então é isso, aula intensa, mas olha, tá aqui, ó, siga esse mapa, tá? Só seguir esse caminho aqui, de toda essa aula que eu dei, que não tem método mais rápido para você avançar na matéria e guardar, tá? Aqui você avança muito rápido e guarda muito. Pronto, é isso. Estudar por questão é isso. É avançar muito rápido e guardar bastante coisa. É assim que você passa rápido, tá? Sabe aquele povo que estuda um ano e meio já está aprovado no concurso dos sonhos? É assim. Pode perguntar para eles. Todo mundo passou por isso aqui. E quem fez coisa diferente, porque no início eu fiz, cara, aquilo lá era perda de tempo. Beleza? Então, obrigado pela presença mais uma vez. A gente se vê na próxima aula. Até!